Bem, vamos iniciar agora a questão da discussão acerca da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só para que a gente entenda, quando eu tenho uma política nacional, significa que eu tenho uma legislação a nível federal, ou seja, que repercute não só na União, mas nos estados, Distrito Federal e municípios, acerca de um tema. Só que, óbvio, como ela é uma política nacional, a função dela é tratar do tema de maneira geral. Ou seja, ela dá um panorama sobre as principais ações necessárias sobre aquele tema. Neste caso em específico, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a função central aqui é fazer uma discussão sobre a problemática dos resíduos para o cenário brasileiro. Só que nós sabemos que, quando se trata de resíduos, cabe aos municípios atuarem na gestão, ou seja, no gerenciamento das ações acerca da problemática dos resíduos sólidos. Então, essa política nacional, ela vem dar uma orientação. Faz-se necessário que, tanto a nível estadual quanto principalmente a nível municipal, eu pegue as orientações primárias da lei e trabalhe de acordo com as minhas especificidades, ou seja, de acordo com as minhas características locais. E podem ter variações nessas especificações de município para município, de região para região. Então eu preciso ter, um desmembramento das orientações a nível nacional para que eu venha tratar isso a nível local, ou mesmo a nível regional, se a gente vai falando de consórcio entre municípios, se estiver falando da questão da ampliação de políticas e planos a nível estadual, que também corroboram para a confirmação e consolidação da política nacional, orientando os municípios no trato da temática em questão. Então, quando eu falo de política nacional de resíduos sólidos, o que é que nós vamos começar a trabalhar? Primeiro, entender que essa política nacional ela é a Lei 12.305 de 2010. Existia toda uma discussão, e nós já visualizamos em situação anterior, em vídeo anterior, sobre a inclusão de resíduos sólidos dentro do eixo de discussão de saneamento ambiental. Saneamento básico, de uma maneira geral. Então, só a partir de 2010 é que se confirmou e consolidou uma legislação específica para tratar sobre o tema. E até então eu poderia buscar a discussão acerca de resíduo nas outras legislações ambientais, quando eu falava de deteriorização da qualidade de vida, da questão da saúde da população, dos impactos ambientais ocasionados em corpos hídricos, no solo. De uma maneira geral, eu enquadrava o tema resíduo. Agora, além dessas possibilidades, eu tenho uma legislação específica que orienta ainda mais, principalmente, as ações de gerenciamento. As ações de como eu vou lidar com esse resíduo sólido e para onde eu vou destinar esse resíduo sólido para uma área de aterro. Até porque a própria legislação ela já entra com a tipificação de crime e o cancelamento dos chamados lixões ou vazadouros a céu aberto. Ele proíbe, dando como alternativa à área de destinação final um aterro controlado ou um aterro sanitário. Tema que nós vamos discutir numa outra unidade dessa disciplina. Então, o que é que eu preciso entender dentro desse contexto? Primeiro, resíduo é um problema social, além de um problema ambiental. Então, a quantidade, o volume de resíduo gerado, ele está diretamente ligado à questão do consumo e do poder aquisitivo da população. Já visualizamos que quanto mais pobre é essa população, mais predominantemente orgânico é essa massa de resíduo. Quanto mais desenvolvido é o país, a distribuição de renda, mais a questão da diversidade da massa de resíduo nós vamos encontrar. Porque há uma diminuição da quantidade de matéria orgânica, mais uma quantidade de material passível de reciclagem. Papel, vidro, papelão, plástico e por aí vai. Então, o que eu preciso entender dentro desse contexto? Que também o grau de instrução auxilia
no correto trato dos resíduos sólidos, evitando seu descarte de maneira inadequada e impactos ambientais, inclusive próximo das áreas domiciliares geradoras desse resíduo. Se eu pego uma realidade brasileira com muitas áreas periféricas e sem infraestrutura urbana, o que é que acontece? Essa população descarta esse resíduo de qualquer maneira, inclusive no meio ambiente, no seu meio ambiente, no entorno da sua residência. E isso lá na frente vai trazer prejuízos. O outro aspecto que nós também já discutimos é o aspecto da problemática em termos de volume de resíduo gerado e áreas de disponibilidade para condicionar e dar a destinação final adequada desse material. Nessa ilustração, a gente consegue ver o volume de resíduo que está sendo manipulado aí na área e o impacto ambiental que isso pode provocar no meio. Com essa massa de resíduo sendo depositada de maneira inadequada, o que é que nós vamos ter? Produção de gases, combustão espontânea, aumento do volume de chorume com a incidência das chuvas também na região. Eu tenho um produto que é o chorume extremamente ácido, que vai se infiltrar no sólido, atingir o lençol freático. Eu tenho a presença de macro e microvetores transmissores de doença. Eu tenho aí uma série de condições que são caracterizadas como condições insalubres à manutenção da vida. Só que, atrelado ao nosso problema social, nós temos o quê? Uma questão de um contingente populacional que, por falta de opção, se direciona para essas áreas no sentido de tentar sobreviver ou ter algum ganha-pão, como a gente chama. Então, a partir daí, o que eu vou ter que estar observando? O que eu posso fazer diante do que versa a política nacional de resíduos sólidos para amenizar a problemática dos resíduos, principalmente do ponto de vista ambiental, mas ao mesmo tempo corroborar para a manutenção da sobrevivência desse ser humano, principalmente dessas pessoas que estão em situações de risco dentro dessas áreas. Então, a legislação ela traz à tona a questão, por exemplo, da coleta seletiva. Porque há um processo de triagem, principalmente daquele material que tem um certo valor agregado, ou seja, que eu posso trabalhar a reciclagem, que eu posso trabalhar pela coleta seletiva, a segregação desse material, dando valoração econômica, para sanar um problema social, econômico de uma população marginalizada. Então, há essa necessidade, isso é amparado pela própria legislação nesse sentido. Ele incentiva a coleta seletiva, ele incentiva a estruturação de cooperativas de catadores para mitigar os impactos ambientais do descarte inadequado desse material, para aumentar a vida útil do aterro sanitário, diminuindo o volume de resíduo a ser descartado, trabalhando a logística reversa, valorando economicamente um resíduo, e tentando, de certa forma, trabalhar a questão da sustentabilidade. Então, a política nacional de resíduos sólidos, ela tem todos esses pré-requisitos embutidos nas suas discussões. E a partir do momento que a gente vai discutindo a lei, a gente vai estar observando essas variáveis. Só um detalhe: nós não vamos aqui trabalhar a legislação na íntegra. Nós vamos discutir o contexto geral da legislação e como isso envolve as ações do engenheiro ambiental e sanitarista. Lembrando que nós não estamos aqui para decorar a legislação, muito menos na disciplina que vocês, até comentei no vídeo anterior, que vocês vão ter específico sobre legislação. O que cabe ali é você entender o contexto da lei e a aplicabilidade da legislação. Ninguém está aqui solicitando, por exemplo, decorar artigos, parágrafos, incisos. Não é essa a função. Quando eu precisar, eu vou lá e consulto a lei. Eu chamo a lei para minha discussão. Mas eu preciso aqui entender o contexto geral e como ela está atuando no sentido de ter os instrumentos e as ações para que eu possa efetivamente atuar no gerenciamento dos resíduos sólidos. Ok? Então, nós temos um panorama dos resíduos sólidos que tem relação direta com a gestão ambiental. Significa dizer que ela veio especificar um tema que gera impacto ambiental. E aí eu vou trazer uma outra legislação,
só para a gente entender o contexto. Eu tenho a Política Nacional de Meio Ambiente e eu tenho a Constituição Federal de 88. No artigo 225 da CF 88, ele trata sobre o tema ambiental e a necessidade de trabalhar a preservação e a conservação, ou seja, a proteção, a tutela desse bem ambiental. A Política Nacional de Meio Ambiente traz essa discussão em caráter geral sobre a necessidade de se discutir desenvolvimento sustentável com exploração racional de recursos naturais para atender às demandas da sociedade. Então, significa dizer que eu tenho instrumentos para trabalhar a proteção desse bem ambiental. Quando entendeu que resíduo também gera impacto, gera problemas ambientais, afeta a saúde e a qualidade de vida da população, percebeu-se a necessidade de discutir esse tema de maneira mais específica. Então, isso acabou sendo um tema que está incluído no que já versa a Política Nacional de Meio Ambiente, mas trazido para uma discussão mais direcionada. E nós temos aí como função central para tratar esses resíduos sólidos, somente no panorama dos resíduos sólidos urbanos, a gestão ambiental. Dentro da discussão da gestão ambiental, a gente tem duas variações. Eu teria a gestão ambiental pública, que é o que versa para a questão dos resíduos sólidos urbanos, por exemplo, onde eu tenho um panorama em termos de discussão voltados para a questão do planejamento, das ações do ente público, de políticas públicas, de normatizações e disciplinas com relação ao trato das questões públicas que findam, né, na solução do problema dos resíduos sólidos. E eu tenho a gestão ambiental particular, do privado, da empresa, da indústria, que está no sentido de atender as políticas públicas, mas ao mesmo tempo entrar com ações técnicas, componentes direcionadas, por exemplo, para a estruturação de um gerenciamento de resíduos ou de um sistema global que a gente chamaria de sistema de gestão ambiental, um tema para uma outra disciplina, e que aí você corrobora o gerenciamento dos resíduos. Só que o particular, o setor privado, ele tem que cumprir o que versa as ações de planejamento e direcionamentos das políticas públicas relacionadas à gestão ambiental em caráter geral e, ao mesmo tempo, atuar de maneira mais técnica internamente para gerenciar aquela situação específica, aquele problema que ela poderia estar causando ao meio ambiente. Então, quando eu trago a legislação, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para o eixo tema da gestão ambiental, significa dizer que a própria política, como um todo, ela é um instrumento orientativo para que eu possa gerenciar da melhor maneira possível os resíduos sólidos que estão sendo gerados. Ela vai versar sobre o particular também, mas o foco central dela é resíduos sólidos urbanos. É como eu vou trabalhar enquanto ente público através de planejamento e de ações, tanto no amparo e na formulação de novas políticas públicas, mas do ponto de vista da execução das ações de gerenciamento dos resíduos. Que significa, e de maneira resumida, mas vamos discutir isso mais à frente, basicamente eu retirar o resíduo da porta do domicílio através de um sistema de coleta e transporte eficiente, para dar um tratamento adequado, se for caso, e uma destinação final, que neste caso, o que versa a própria legislação é o aterro sanitário ou o aterro controlado. E dentro da discussão da legislação, dessa política nacional de resíduos sólidos, nós temos os temas principais a serem abordados. A cadeia de logística reversa, que já orienta a necessidade que para determinados tipos de materiais a gente já implemente a logística reversa, ou seja, em tese não é permitido o seu descarte final num aterro, mas sim a reintrodução desse material valorando economicamente ele, para que ele seja, por um processo de transformação, que é a reciclagem, matéria-prima na fabricação de um novo produto. Então, isso são pontos que a gente observa para verificar o cumprimento ou não da legislação ambiental nesse sentido. E nós temos uma triste realidade, que é a questão socioeconômica da população. Uma população marginalizada que, sem escolha, tem que viver no meio do lixo.
Só que nós temos aqui duas situações a serem observadas. A população que vai para a área do lixão, para a área do aterro, no sentido de buscar um meio de subsistência e sobrevivência, e uma população que, por falta de uma área com infraestrutura mínima necessária de saneamento, vive envolto ao lixo, que é esse caso da imagem. Só que não se tem uma discussão acerca da orientação, do esclarecimento, da conscientização através da educação ambiental, de que a população precisa trabalhar da melhor maneira correta o seu acondicionamento para que a gente disponibilize isso para um sistema de coleta. Porque a própria população muitas vezes também não ajuda. Eu tenho um sistema falho em termos de frequência do roteiro de coleta na minha região e, ao mesmo tempo, por ter isso, eu não quero o lixo na porta da minha casa, eu não quero acondicioná-lo, eu faço descarte de maneira inadequada. E aí eu vou jogando nos corpos hídricos, nos canais que passam pelas áreas periféricas da cidade, em uma série de situações. Ou seja, eu, enquanto população, acabo agravando ainda mais a problemática. E aí, pela falta, você entra num ciclo vicioso, porque pela falta desse acondicionamento adequado e da cobrança dessa comunidade ao ente público, muitas vezes o ente público ainda continua desleixado e deixando ainda mais a situação se agravar. Então, o município diz que a população local não acondiciona da maneira correta para o sistema de coleta e a população diz que o sistema de coleta não é eficiente em termos de frequência e periodicidade de uma maneira geral. Então, fica nessa quebra de braço, né, nessa briga aí, e ninguém resolve nada. Só que, se eu partir da obrigação, é obrigatório o ente público estipular um sistema periódico de coleta de resíduos. E aí instruir a população nesse sentido, de trabalhar com a conscientização e educação ambiental para que a população possa fazer né, a sua etapa correta para esse resíduo ficar pronto para coleta e ser transportado pelo sistema público. Então, nós temos esse problema social, como nós já citamos, e nós já falamos para vocês, inclusive, a questão da insalubridade que esse ambiente tem com relação à qualidade de vida e à saúde da população. Então, nós estamos ali macro e microvetores, transmissores de doença, a queima desse material, essa população exposta a essa carga de poluição atmosférica, e isso lá na frente pode gerar uma série de problemas de saúde. Então, você tem um complexo de situações que são extremamente prejudiciais para que essa população permaneça nessa área. Mas, infelizmente, se você proíbe isso, você tira o único e talvez o último meio que essa população tem para sobreviver de alguma forma. Então, eu preciso ter uma solução socioeconômica para essa questão. Quando eu tenho a consolidação da legislação ambiental, nesse sentido, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, o que é que ela versa? Ela versa a orientação junto do ente público da necessidade de se consolidar cooperativas de catadores. Então, acaba contraindo o ente público essa função de auxiliar nesse sentido, né? Organizar essa população que está dentro dessa área para que eu comece a estruturar cooperativas de catadores e, ao mesmo tempo, implemente a coleta seletiva. Por quê? Com o processo de coleta seletiva, o material que tem valor econômico não vai estar aí nessa área onde eles estão. Ou seja, vai ter um sistema de coleta diferenciado que vai para uma área de triagem, um pátio de triagem, e essa população sai desse ambiente do lixão e vai para a área, né, para o pátio de triagem desse material. Ou seja, eu já diminuo os riscos a qual essa população marginalizada está exposta, porque eu tiro ela do ambiente insalubre da área do lixão ou do aterro e coloco numa área um pouco mais organizada, onde eles vão fazer a triagem do material que já passou por uma coleta seletiva no domicílio, e a partir daí ele tem, né, só a manipulação desse material, em tese, mais segregado, menos perigoso, para triar os componentes que têm valor econômico para o processo de reciclagem desse material, para comercialização, para reciclagem desse material.
Então, quando a prefeitura ela se torna parceira nesse processo e na consolidação da legislação, ela acaba também atuando numa questão de uma problemática socioeconômica, tentando auxiliar essa população. E isso já é um ganho muito positivo para mitigar esse problema social que nós estamos enfrentando, né? Só que, infelizmente, nós até já comentamos em outras situações e até fiz um contraponto daqueles dados relacionados o relatório da Abrelp, porque quando eu que visualizo os municípios, que viajo pelos interiores aqui do estado do Pará, sei da precariedade da realidade dessa situação. Então a gente tem resultado negativo desses investimentos realizados. Como eu falei, muitos municípios inauguraram projetos até de aterro controlado, só que não colocaram em andamento. Ou fizeram o famoso só para inglês ver, né? Inauguraram uma pseudo-obra, mandaram seus relatórios para o governo federal, mas quando você volta no local, nem sequer começou a funcionar a estrutura de um aterro, seja ele controlado ou sanitário. Muitos iniciaram a estrutura do aterro, operacionalizaram como aterro e voltaram a ser lixão, porque não teve a manutenção, ou seja, é um investimento realizado com resultados negativos. Às vezes mudou a gestão que assumiu não quer manter os projetos da gestão anterior, ou seja, não se pensa no benefício da população e no cumprimento da legislação, mas sim na questão do ego político, né? Porque o fulano, que era meu adversário político, iniciou, eu não vou continuar a obra, vou fazer outra coisa. E uma população sem educação, sem conscientização, infelizmente não cobra a continuidade de determinados projetos que tem tudo para dar certo. Então, se a população não cobra e o meu ego político não me deixa, eu não vou querer dar nome ou vantagem para o político anterior. E eu acabo, descontinuando o projeto. Então, eu viajando pelos interiores do estado, cansei de ver vários municípios onde você tem lá placas de aterro sanitário ou aterro controlado, e quando você entra na área, é um completo lixão. Você vê que não está havendo especificamente nada no sentido de operacionalizar um aterro. Infelizmente, isso é uma realidade muito evidente do nosso estado, né? E essa questão aí, além de ser uma problemática ambiental, tem a questão social que também não foi resolvida, não foi sanada nesse sentido. Então, nós temos aí várias perdas em sucesso. Até, inclusive, nessa foto, você tem a inauguração do pseudo-aterro sanitário, né, em 2004, e quando você vê lá atrás a célula do aterro, onde você até tem já a geomembrana lá, impermeabilização na área, e olha onde é que o lixo está sendo depositado. Ou seja, você até criou uma estrutura, mas não operacionalizou, não fez a manutenção dessa estrutura. E aí ela acabou ficando obsoleta, gastou-se muito dinheiro, porque não é barato fazer um aterro sanitário, e nem assim o problema foi resolvido. Causas prováveis de insucesso. Primeiro, escala inadequada do empreendimento. Não houve uma projeção para o tempo de vida útil. É aquele tipo de obra que você só faz por fazer, porque você está sendo obrigado só para dizer que fez alguma coisa. Você não faz um cálculo de dimensionamento adequado, você não faz uma projeção de vida útil em anos para aquela área do aterro. Na insustentabilidade econômico-financeira, um aterro sanitário, um aterro controlado, não basta simplesmente eu inaugurar a obra. Eu tenho que ter um custo de manutenção e operacionalização daquela área. Ausência de desenvolvimento institucional, questões políticas. Tá? A questão realmente da gestão do ente público nesse sentido de trabalhar na manutenção, na operacionalização e na perpetuação da atividade. Incapacidade operacional. Também eu preciso qualificar o meu quadro de colaboradores que vão atuar nessa área. Então, exige capacitação, treinamento, orientações, monitoramento, fiscalização, e muitas vezes isso não é feito. E aí a descontinuidade do projeto, que era um investimento para um aterro, acaba se tornando novamente um lixão, prejudicando o meio ambiente, e o que é pior, o gasto do dinheiro público foi em vão, porque eu não tenho nenhum resultado benéfico desse investimento. E na base legal, para nós acertarmos e chegarmos no alvo central, que seria a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós tivemos um processo histórico aí.
Em 2007, nós tivemos a Lei de Saneamento Básico. Tá? Em 2005, consórcios públicos entre municípios, que vai facilitar, inclusive, a consolidação dos aterros sanitários ou controlados em consórcio com municípios. E isso vai me permitir, né, diminuir custos. Mas nós falamos também, num vídeo anterior, a realidade da região norte. Nós temos municípios com uma área geográfica muito grande. E as sedes municipais ficam muito dispersas, muito isoladas, muito afastadas uma das outras. E isso prejudica, neste caso, a consolidação de consórcios. Se eu pegar a região metropolitana de Belém, ok, nós temos Belém, Ananindeua, Benevide, Marituba, né? São municípios que estão praticamente um na sequência do outro. Você consegue consolidar. Mas se eu pegar municípios mais distantes, eu já não tenho essa viabilidade. Eu vou ter municípios distantes entre um e outro até com mais de 100 quilômetros da sede municipal. Isso praticamente inviabiliza a implantação de um consórcio de municípios, onde os dois vão construir e ter uma participação percentual acerca da, né, operacionalização e manutenção desse aterro sanitário ou desse aterro controlado. E os principais projetos de lei até chegarmos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós tivemos o 354 de 89 do Senado, que discutia, né, sobre a consolidação de uma legislação para resíduos. O 203 de 91, que ficou na Câmara também, discutia nesse sentido. Em 2007, o projeto de lei 191 de 2007 foi discutido, apreciado e foi apresentado ao projeto de lei 203 para consolidar o que seria o nosso projeto de lei 203 de 91 até chegarmos na consolidação do que vai ser a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, em 2009, tivemos uma proposta do relator que pegava uma subemenda substituindo global a PL de 203 de 91 e aí foi encaminhada à votação em plenário. Já em março de 2010, essa subemenda que substituía a PL 203 e os seus anexos pela Câmara dos Deputados foi aprovada para que em 7 de julho de 2010 nós tivéssemos a aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas nós tivemos uma base aí toda a ser discutida, principalmente desde a PL 203, para chegar no que vai ser a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é, né, a 12.305, que institui essa política e é sancionada pelo presidente da República em 2 de agosto de 2010. Então, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações. Quando vocês começarem a estudar políticas nacionais de uma maneira geral, vocês vão ver que tem basicamente uma receita padrão em termos de estrutura. E não é diferente aqui. Então, como a Política Nacional de Recursos Hídricos, a de Meio Ambiente, a de Mudanças Climáticas, traz princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações. Então, o que é essa reunião desses segmentos aqui dentro da estruturação da legislação? São para orientações para que a União, ou de maneira isolada ou em parceria, né, com distritos, Distrito Federal, estados e municípios, né, e neste caso da Política Nacional de Resíduos Sólidos também o particular, que tem a função de trabalhar o quê? A gestão integrada, ou seja, o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Essa é a função central da PNRS, é trabalhar a gestão integrada, ou seja, o gerenciamento ambiental deste tema que é resíduos sólidos. Então, a função, desde a estruturação nos seus objetivos, no seu princípio, no seu instrumento, nas suas diretrizes, metas e ações, traz à tona essa perspectiva de gerenciamento ambientalmente adequado. Então, como princípio, a gente vai ter como exemplo aqui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso aqui é a base para a gente começar a discutir logística reversa. Porque essa responsabilidade compartilhada, o que é que ela traz à tona? A responsabilização de cada participante e o seu papel diante do que versa a questão da análise do ciclo de vida do produto até o seu descarte final. Ou seja, desde a extração da matéria-prima,
processos de fabricação, distribuição, venda, consumidor final comprando esse produto, descartando embalagens desse material, desse produto, usando esse produto e chegando ao seu fim de vida útil, onde esse produto não tem mais função para esse usuário e ele vai fazer o descarte. E esse descarte tem que ser de maneira adequada. E quando ele fizer esse descarte, na análise do ciclo de vida, o que é que eu tenho em termos de gestão ambientalmente correta? Eu preciso tratar esse material, eu preciso dar a destinação final adequada, ou melhor, eu tenho como reintroduzi-lo através da logística reversa na cadeia produtiva. Cada etapa dessa, desde a extração da matéria-prima até o descarte final pelo consumidor, gera resíduo. Então, o que é que eu vou fazer nesse sentido para discutir essa avaliação do ciclo de vida? E como essa gestão compartilhada, mas especificamente aqui nos resíduos sólidos, é a fabricação, consumo e descarte. Vamos esquecer um pouco a extração de matéria-prima. Então, a indústria que já tem a sua matéria-prima, os seus bens para fabricação, os seus insumos, fabricou, gerou resíduo. Esse resíduo na atividade industrial precisa também, pelo particular, ser tratado e acondicionado da melhor maneira para a destinação final adequada. A questão da distribuição e do consumo e descarte pós-consumo. Então, essa responsabilidade compartilhada, que é um dos princípios, nós temos que avaliar. Porque cada um é responsável por alguma etapa. Eu já até comentei com vocês, a própria legislação PNRS, ela deixa claro que é cessado a responsabilidade do domiciliar, ou seja, da minha residência, a partir do momento que eu gerando esse resíduo, eu acondiciono ele da maneira adequada, que fique claro, e eu disponibilize ele para o sistema público de coleta. A legislação deixa claro, quando eu faço isso, eu cesso a minha responsabilidade diante do resíduo. Então, eu tenho algumas condicionantes, que é trabalhar no correto acondicionamento desse material para que ele seja mais facilmente coletado pela guarnição que trabalha no sistema de coleta. Outro, disponibilizar esse resíduo na porta da minha residência nos dias e horários que a coleta vai fazer. Então, não vai passar na quinta-feira, hoje é segunda, eu pego e jogo o resíduo lá na porta da minha casa. Não. A minha obrigação é fazer o acondicionamento adequado até quinta-feira para que esse resíduo seja coletado da melhor maneira possível. E próximo do horário de coleta, eu disponibilizo esse material na rua para isso. O ideal é que eu tenha uma lixeira na porta da minha casa para que esse lixo fique acondicionado, a questão dos intempéries climáticos, chuva, sol, e não sofra efeitos. Também para evitar que animais se desloquem para a área onde está o resíduo, para os sacos de lixo, rasguem e espalhem os resíduos procurando comida. Então, isso tem que ser feito da melhor maneira possível. É a base do que a gente discute em termos de responsabilidade compartilhada como função do domiciliar. Nos seus objetivos, nós temos uma cadeia de priorização. E aqui nós vamos começar a discutir o quê? A não geração. Ou seja, eu posso evitar que esse resíduo seja gerado? Então, esse é o grau de prioridade, é não gerar. Se não tiver, como eu posso fazer para reduzir a geração desse resíduo? Depois, ele tem possibilidade de ser reutilizado? Não, não dá para ser reutilizado. Ele tem possibilidade de ser reciclado? Então, beleza, ele vai para reciclagem. E aí sim, o que não tiver mais nada, nenhum tipo de possibilidade, seja de não gerar, de reduzir, de reutilizar ou de reciclar, ele vai ter que ser tratado e dar a destinação final mais ambientalmente adequada a esse tipo de rejeito. Então, são situações que nós precisamos observar para ver como nós vamos trabalhar isso da melhor maneira possível. Nos seus instrumentos, são as ações onde a gente tem como eu vou efetivar a minha política nacional, nesse caso de resíduos sólidos. Então, como é que ele diz? O que é que eu vou ter de instrumento para consolidar o gerenciamento ambientalmente adequado? São os planos de resíduos sólidos, isso é um ponto, a implantação da coleta seletiva e o sistema de logística reversa. Ele está te dando aqui 3 instrumentos: plano de gerenciamento, coleta seletiva, logística reversa. O plano de gerenciamento vai versar sobre todas as etapas de manejo desse resíduo.
desde a sua coleta até a destinação final. E qual é o passo a passo que eu tenho para proceder dessa forma. Depois eu vou ter o sistema de coleta seletiva, ou seja, eu inicio um processo de segregação de resíduos, tirando aqueles que têm principal característica de reciclabilidade e valor econômico, separando-os da matéria orgânica e dos demais resíduos que eu não tenho destinação. Como eu falei, o ideal hoje é você trabalhar com lixo seco e lixo úmido no domiciliar. O lixo seco, o que é passível de reciclagem, com um sistema de coleta diferenciado, tá? E o lixo úmido, onde basicamente eu tenho a predominância da matéria orgânica para ir para uma área de destinação final. Tá? Outros elementos podem estar atuando dentro. Pilhas, baterias, coisas do gênero, outros resíduos que não são necessariamente orgânicos e nem passíveis de reciclagem para o descarte final. Tá? E se você fizer uma segregação adequada, você faz lixo seco para reciclagem, lixo úmido, matéria orgânica, a ser direcionada também com um sistema de coleta diferenciado que pode ir para uma área de compostagem, e o resíduo e o lixo, vamos dizer assim, não é o resíduo, mas o lixo, o que em tese eu só tenho que tratar e acondicionar de maneira final. Se eu implementar esses 3 sistemas dentro do domiciliar, já vai ajudar bastante o processo. Tá? E a logística reversa, ou seja, tudo que for matéria orgânica e lixo seco é passível de implementação de logística reversa, ou seja, eu vou revalorizar economicamente esse material. As diretrizes são os direcionamentos principais que eu vou ter. Ou seja, o que vai me nortear para estruturar as minhas ações com base nos meus instrumentos, logística, coleta e plano de gerenciamento. Ou seja, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade, que nós já falamos, né, que também faz parte dos objetivos nesse sentido. Então, não geração, redução, reutilização e reciclagem, tratamento de resíduos, disposição final ambientalmente adequada desse material. A meta é trabalhar na redução, reutilização e reciclagem, caso não seja viável a não geração. Tá? Então, a gente trabalha desta forma. Quando você vai implementar um sistema de gestão ambiental, por exemplo, somente um gerenciamento de resíduos sólidos dentro de uma indústria, você analisa a viabilidade de cumprir essas metas. Porque isso vai estar diretamente relacionado à questão econômica da empresa. Quanto menos resíduo eu produzir, menos recurso eu vou ter que realocar no sentido do manejo, tratamento e destinação final. Então, isso, por si só, já é uma economia para a empresa. Em termos de ações, cabe aí o que é a base do artigo 42. Ou seja, o poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender prioritariamente, aí entra uma sequência de ações nesse sentido. Neste caso, nós temos o quê? A prevenção e a geração de resíduos, dos processos produtivos, analisar o ciclo de vida para produzir produtos com menor impacto ambiental, estruturar a questão das cooperativas de catadores nesse sentido, para facilitar, né, a triagem do material com possibilidade de reciclagem e resolver uma questão socioeconômica de uma população marginalizada, trabalhar com a consolidação de projetos de consórcios entre municípios, mas falamos de uma situação que é a realidade aqui do nosso estado, que fica um pouquinho difícil fazer isso. Implementação da coleta seletiva e da logística reversa. Trabalhar no processo de biorremediação das áreas, principalmente as que foram utilizadas como lixão, né, para descaracterizar o potencial impactante que aquela massa de resíduo ocasiona naquela área, por conta da disposição inadequada que foi durante um determinado período. Buscar desenvolver ações de gerenciamento ambiental e novas tecnologias voltadas para a redução dos resíduos e para o melhor tratamento e acondicionamento final desse material a nível industrial e, dentro das possibilidades até do ambiente industrial, verificar a viabilidade da logística reversa. E aí entra também o que versa o artigo 43 sobre algumas proibições acerca do que a legislação deixa claro, do que não se pode ser feito. E aí nós temos lançamento de resíduo em praia, mar ou qualquer tipo de corpo hídrico,
Lançamento in natura a céu aberto são chamados lixões ou vazadores a céu aberto, exceto resíduos de mineração, que é o que versa a lei, no inciso 2º, se eu não me engano, do artigo 43. Neste caso, você tem os estéreis de minério, uma outra situação. Vai ter, inclusive, uma disciplina que é fonte de controle de poluição mineral. Vocês vão tratar exatamente sobre isso. A queima, principalmente a céu aberto dessa massa de resíduo. Se for efetuado algum tipo de queima, por exemplo, como a incineração, tem que ser em unidades específicas, com equipamento próprio, material específico, pessoal treinado para isso, para executar e operacionalizar essas ações. E esse maquinário. E outras proibições que, infelizmente, dificilmente isso vai acontecer de alguma forma é, por exemplo, proibir que dentro dessas áreas que eu tenho para descarte final desse material, a movimentação de pessoas buscando alimento. E isso é uma realidade que a gente tem confrontado muito. Porque essa população marginalizada, como eu falei, muitas vezes vai buscar nessas áreas alguma forma de subsistência ou sobrevivência. E aí está em situação extrema, inclusive de procurar alimentação dentro dessas áreas para conseguir matar a fome, infelizmente. Em tese, nas áreas de aterro, quando eu tenho a implantação da coleta seletiva em um centro de triagem, organizando os catadores, eu já proibiria o quê? A ação desses catadores dentro da área do aterro, até para tirá-los de uma área de risco, de periculosidade que possa ter. E no artigo 49, eles proíbem a questão da comercialização dos resíduos, no sentido de importação desse material, principalmente se ele for de alta periculosidade ou algum tipo de contaminação, que possam causar danos ao meio ambiente e à saúde da população de uma maneira geral. E aí possam afetar a fauna e a flora de alguma maneira em termos de impactos ambientais ou danos mais significativos, mesmo que para isso a gente tenha condição de fazer algum tipo de tratamento, reaproveitamento, implantação de logística reversa, reciclagem desse material. A legislação deixa claro que nós não podemos importar nesse sentido. Então, com base nisso, nós temos aqui os planos de resíduos sólidos. Então, nós temos um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é versado pela Política Nacional, e aí tem um gerenciamento em caráter geral. Depois, a gente vai descentralizar isso nos planos estaduais de resíduos sólidos, sendo que os planos estaduais, eles podem atuar através de micro-regiões e de regiões metropolitanas. Eu citei o exemplo de Belém, que aí vem Belém, Ananindeua, Benevides e Marituba, né? Nós temos os planos intermunicipais, e aí dois municípios, em média, e os chamados planos municipais, que são os específicos para cada município. E em torno dessa estruturação, nós temos os planos de gerenciamento de resíduos sólidos, que cada município tem por obrigação ter. Por mais que eu vá desenvolver ações intermunicipais ou micro-regionais, cada município tem que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tem que ter legislações específicas para tratar esse tema nesse sentido. Para ter acesso aos recursos da União para resíduos sólidos pelos municípios, o que é que eu preciso ter? Participação em forma de gestão associada, implantação da coleta seletiva com participação de catadores. E aí, dando maior grau de prioridade a estes. E a própria legislação deixa clara a obrigação da logística reversa e dá 6 cadeias de produtos que são definidas em lei por obrigação: pneus, pilhas e baterias, agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e óleos lubrificantes. Seus resíduos e embalagens também precisam trabalhar a questão da logística reversa. Então, a implantação da logística reversa é para quem? Para atores definidos pela responsabilidade compartilhada. Setor industrial, políticas públicas através do ente público de uma maneira geral são os principais. E como isso vai ser feito? Através dos acordos setoriais, dos termos de compromisso, de regulamentos, normatizações, disciplinando como vai se dar esses procedimentos. O outro aspecto que nós temos com relação à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, nós temos aqui um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas, dos quais nós temos importadores, fabricantes, título dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, nossos consumidores, distribuidores e comerciantes de uma maneira geral. Então, a partir daí,
nós temos que a responsabilidade compartilhada dá função a cada um desses atores ao longo do processo de implementação. Que isso lá na frente repercute no que nós já citamos, que é a consolidação da logística reversa. Então, nós temos aqui como objetivo central a minimização da geração de resíduos sólidos e rejeitos e a redução dos impactos à saúde humana e à qualidade ambiental, que são decorrentes do ciclo de vida dos produtos. O que é que nós vamos fazer para diminuir resíduos, rejeitos, reduzir impactos, né, de uma maneira geral? Então, esses acordos setoriais são os atos de natureza contratual entre poder público, fabricante, importador, distribuidores e comerciantes, para que tenha a função de que atuar na implantação dessa responsabilidade pelo ciclo de vida, compartilhando as atribuições de cada um deles. Então, quando eu trago para uma discussão logística reversa, responsabilidade compartilhada e os acordos setoriais, o que é que nós temos aqui? O acordo setorial, ele atua na responsabilidade compartilhada, que implementa não só a logística reversa, mas também a reciclagem e reutilização, tá, desses componentes. Então, se nós pegarmos fornecedores, componentes de matéria-prima, tá, indústria, onde esse fornecedor passa essa matéria-prima para a atividade industrial, a indústria gera resíduo. O que é que eu posso fazer da indústria desse resíduo em termos de logística reversa? Que volte a ser matéria-prima. Então, pode ir para o meu fornecedor, para ser retransformado em matéria-prima novamente e atender a atividade industrial. Ou eu posso fazer um próprio processo de reciclagem de logística reversa dentro da atividade industrial, reaproveitando o meu próprio resíduo. E aí, esse produto fabricado vai para o cliente e consumidor, que ao descartar, implemento logística reversa, onde isso pode retornar ao meu fornecedor, que é o meu componente de matéria-prima. Exemplo, latinha de alumínio, que ao ser descartado, vai para o meu fornecedor para ser novamente transformado em lâminas de alumínio para fabricação de novas latas e por aí vai, dependendo da variação de produtos que eu vou ter. Depois da implementação da logística reversa, a gente tem a reciclagem e reutilização. Vai retornar ao mercado, à atividade industrial, ou retornar ao meu cliente consumidor. E a logística reversa, eu posso ter, por exemplo, um componente, um produto que saiu defeituoso, ele volta para a atividade industrial para ser recondicionado, para ser reciclado, reutilizado e retorna ao mercado como um produto de qualidade inferior ou como um novo produto se eu reciclar todos os seus componentes novamente. Ok? Então, os acordos setoriais, a responsabilidade compartilhada e a logística reversa, elas andam juntos na consolidação da nossa política nacional de resíduos sólidos, no sentido de sanar a problemática dos resíduos, diminuir a pressão no meio ambiente, diminuir impactos ambientais, aumentar a vida útil dos nossos aterros, otimizar a operacionalização do aterro, reduzir custos com o sistema de coleta, tratamento e destinação final desses resíduos. Então, todas essas ações elas devem ser observadas para consolidar não só os objetivos, as diretrizes e os princípios da nossa política nacional de resíduos sólidos. E para dar suporte à consolidação da logística reversa, da responsabilidade compartilhada, à efetivação da própria política nacional de resíduos sólidos como um todo, nós temos as resoluções do CONAMA, que é o nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente. E dentro das câmaras técnicas do CONAMA, eu tenho uma específica para a questão dos resíduos sólidos, onde versa prioritariamente equipamentos eletrônicos, lâmpadas, óleos lubrificantes, suas embalagens. Não está aí, mas tem a parte de pneus também, tá? Que são aquelas 6 cadeias primordiais que versa a legislação, elas estão amparadas nos grupos de trabalho de resíduos sólidos. E um outro ponto importante que versa a legislação é a eliminação do lixão com base no artigo 54. A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º, deverá ser implantada em até 4 anos após a data de publicação desta lei. Então, só para que a gente recorde, o que é que versa esse artigo 9º, tá? Parágrafo 1º? Lembrando daquela ordem de priorização, que é desde a não geração até a disposição final, ele versa que poderá ser utilizada a recuperação desse material, desse resíduo, visando a questão da geração de energia, desde que comprovada a viabilidade técnica para a implantação de programas nessa área, também levando em consideração a viabilidade ambiental. Com isso, consolida também a necessidade da implantação de um monitoramento da emissão desses gases tóxicos que podem ocorrer.
E aí entraria a outra disciplina técnica que eu já comentei, que é controle da poluição atmosférica. A coleta seletiva no âmbito do município, nós temos aqui que é a utilização dessa coleta domiciliar porta a porta com a participação dos catadores. Então, ou eu vou ter uma estrutura da cooperativa, ou eu vou ter um sistema público de coleta diferenciado, levando até a área da cooperativa. Tá? Então, no artigo 28, o gerador de resíduo sólido domiciliar, como eu já citei, tem cessado a sua responsabilidade com a disponibilização adequada para a coleta, nos casos que versa o artigo 33 com a devolução. Então, no artigo 36, o que é que nós temos? No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, cabe ao titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, observado, se houver, plano municipal de gestão integrada desses resíduos, e aí adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, e estabelecer um sistema de coleta seletiva. Então, com base nisso, a gente tem uma contextualização geral do que versa a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quais são as obrigatoriedades principais, para onde a gente vai direcionar, como a gente vai executar a gestão, a ordem de priorização com base no artigo 9º, desde a não geração à destinação final, e como os planos municipais podem intervir nesse sentido. A implementação da obrigatoriedade da cadeia de logística reversa, o que a maioria dos municípios não tem cumprido, diga-se de passagem, né, nesse sentido. O cumprimento do particular no sentido de seguir a regra, não só na consolidação da responsabilidade compartilhada dentro das suas obrigações, mas também nas legislações e normativas complementares às atividades que geram resíduos industriais, tendo a partir daí a necessidade de implementação do gerenciamento de resíduos sólidos. Boa parte disso já é contemplada no processo de licenciamento ambiental, onde o órgão ambiental exige o gerenciamento dos resíduos. Quando a empresa dá um passo à frente na questão ambiental, implanta um sistema de gestão ambiental, ela consolida uma série de outras situações que vão dar suporte também à questão do resíduo, além de outras variáveis que podem interferir nas questões ambientais do ambiente daquela empresa. Ok? Então, dentro desse contexto, esse panorama geral nos dá uma noção sobre o que é que versa a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A partir daí, dentro das necessidades, você vai consultando a lei para atender às suas necessidades de acordo com os projetos ou, né, as atividades que você está executando.